Warcraft, mas que diabos é isso? E aí, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal do É Bom Saber. E se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Arthur. O filme de Warcraft está para sair agora dia 2 de junho e muitas pessoas não sabem do que se trata, acreditam que ele seja uma cópia de Senhor dos Anéis, mas vocês estão enganados. Warcraft é bem diferente de Senhor dos Anéis e nesse vídeo eu vou explicar o que diabos é isso e mostrar o porquê vocês deveriam estar extremamente ansiosos por esse filme. Warcraft é um game produzido pela empresa Blizzard. Foi o primeiro game da empresa lançado em 1994. O título se chamava Warcraft Orcs and Humans. Esse jogo era um jogo de estratégia em tempo real, assim como o famoso Age of Empires, e muito parecido com o que a gente tem para celular hoje, com o Clash of Clans e suas variações. Devido ao grande sucesso da franquia, a continuação saiu logo em seguida, com Warcraft 2, Tides of Darkness e sua expansão Beyond the Dark Portal, Warcraft 3, Reign of Chaos e sua expansão The Frozen Throne. Em paralelo a isso, a empresa lançou duas pequenas franquias que quase ninguém conhece, talvez você tenha jogado, que são Diablo e StarCraft. Em 2004, a empresa lançou somente o maior MMORPG do mundo, que é World of Warcraft. O RPG continua a história exatamente do ponto onde o jogo de estratégia parou, que foi Warcraft 3, The Frozen Throne. Para aqueles que conhecem, é nada mais nada menos que a história de um dos maiores vilões da saga, que é o Príncipe Arthas, que se torna The Lich King. Em seguida, a empresa lançou um RPG de cartas online, que é a maior referência de games online de cartas que existem, e ela acaba de lançar agora, 24 de maio, o game Overwatch, que é um jogo de FPS, ou seja, tiro em primeira pessoa, onde você tem uma equipe, você precisa dominar uma área, salvar um refém, como todo o jogo de FPS que vocês já conhecem. Mesmo assim, eles deram a pitadinha Blizzard no lançamento desse game, e para divulgar eles lançaram diversas animações, contando um pouco da história de cada personagem. Lá no site eu fiz um artigo sobre isso, juntei todas as animações que eles lançaram desde a época do post, então dei uma olhadinha lá, vale muito a pena, a animação tá tão boa quanto, se não melhor, que um filme da Pixar. Não tô exagerando. Isso tudo é para vocês entenderem que essa empresa não brinca no que faz. Só pelo background deu para entender, né? Mesmo com todo esse background, quando a empresa anunciou o lançamento do filme em 2006, muitas pessoas ficaram com o pé atrás. Talvez você já tenha ouvido falar na maldição dos filmes de games, certo? Se não, é só tentar lembrar quando que vocês assistiram algum filme de videogame que prestou. Algumas pessoas vão citar Resident Evil. Ok, Resident Evil pode até ter sido um filme bom de ação, mas para quem conhece a história do videogame, não. Simplesmente não. O filme foi horrível. Outros exemplos mais cabreiros são Street Fighter, Tekken, The King of Fighters e, por último, o Prince da Pérsia. Algumas pessoas até gostaram, mas também não tem relação nenhuma com os jogos. Então, deu para entender o receio? A grande dificuldade da maioria desses filmes é criar com perfeição os ambientes e as criaturas que existem nesses jogos. E isso também é um grande desafio para Warcraft. A empresa demorou tanto para começar a produzir o filme porque elas estavam pesquisando maneiras de construir esses personagens da melhor forma possível. Imagina a dificuldade que seria construir um exército de orcs, cada um diferente do outro. É uma tarefa extremamente difícil, se não impossível. Foi só quando a empresa se juntou com a Industrial Light and Magic, que é uma empresa responsável por filmes banais que você talvez tenha assistido, como Star Wars, Guerra Civil, Vingadores, 007, Star Trek e Tartarugas Ninjas. Dá pra notar que é uma empresa que sabe fazer efeitos especiais, certo? A grande diferença dessa empresa para as outras é que elas utilizam atores reais para fazer as criaturas em cima da imagem deles, o que dá um realismo muito maior para as criaturas. Você pode ver isso muito claramente no Hulk. O Hulk tem feições muito similares ao ator. Para deixar isso mais claro, dá só uma olhadinha nas fotos que eles divulgaram com metade do rosto dos personagens e dos atores. Genial, não é mesmo? Bom, com os efeitos certos, a empresa certa,
e uma história extremamente rica, com certeza a empresa tem mais uma chance de fazer história. Eles têm todos os elementos para quebrar essa maldição e mostrar finalmente que o mundo dos games é uma indústria viável para o cinema. Estão começando a entender por que esse filme pode ser épico? Eu comentei que a história é extremamente complexa, não é mesmo? Mas da onde eu tirei isso? Porque pelos games antigos não tinha como ver isso claramente. Bom, além dos jogos, a Blizzard investe pesadamente num universo expandido através de livros e HQs, onde contam a história desde a criação do mundo até a atual situação no MMORPG. É cada um melhor que o outro e dá só uma olhada na quantidade que existe. Acho que deu pra perceber que são bastantes, né? Além dos livros, tem uma série de HQs disponíveis também, tanto em português quanto em inglês. Esses mesmos eu comprei em bancas normais. De todos esses livros, o filme vai se basear em 3 deles, que são The Last Guardian, The Rise of the Horde e Tides of Darkness. Se você ficou interessado em saber sobre todos esses livros, lá no site eu vou fazer um artigo bem completo falando um pouquinho de cada um deles e explicar em qual ordem você deve lê-los. Então fiquem ligados e dê um pulinho lá. Eles vão se basear em 3 livros para fazer um filme? Sei não, hein? Isso vai dar ruim. A questão é, os livros sempre são mais detalhados que os filmes, certo? Esses 3 livros contam muito detalhadamente aspectos deste mesmo período onde o filme vai trabalhar. The Rise of the Horde conta a história totalmente do lado dos orcs, explicando o que aconteceu na terra natal deles e o que fez com que eles quisessem invadir Azeroth. The Last Guardian é um livro focado para explicar como os orcs conseguiram fazer isso do lado de Azeroth. Quem foi que ajudou eles a invadir Azeroth? E The Tides of Darkness é o livro da guerra em si, da luta entre os humanos e os orcs. Então nós vamos ver elementos desses 3 livros no filme, obviamente de uma forma de que o storytelling do filme fique empolgante e imersivo. Como eu falei, Warcraft não é uma história copiada de Senhor dos Anéis, é uma história extremamente complexa e rica. Existem diversas raças e elementos na história. No filme nós vamos ver algumas delas, mas é só a ponta do iceberg. Provavelmente nós vamos ver orcs, humanos, elfos, anões, draenes e gnomos. Os gnomos não apareceram no trailer, mas nos livros eles estavam durante a guerra neste mesmo período. E como deu para perceber pelo trailer, esses orcs não são bestas descontroladas. E é exatamente assim que são os orcs no livro. Então não vai esperando um filme qualquer de época medieval. Bom, acredito que agora deu para entender o porquê que esse filme pode ser tão bom e começar a entender a bagagem que ele carrega, não é mesmo? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se com essas informações vocês ficaram mais empolgados, se vocês querem saber mais, tirem suas dúvidas. Como vocês viram, todos aqueles livros que eu mostrei eu já li, então eu conheço bastante sobre a história de Warcraft. Novamente, se vocês ficarem interessados nos livros e nos HQs, fiquem ligados lá no site que eu vou fazer um artigo sobre eles. E espero que tenham gostado. Compartilhe com seus lindos amigos para que eles possam nos conhecer. Deixem um like maroto para nos ajudar na divulgação desse vídeo. E por hoje é só, galera. Tchau!